Agradeço aí a presença de todos. Essa é mais uma ação que nós estamos fazendo aqui na ANAPEC. Agradeço aí aos nossos diretores, o Alves, César Prata e Sérgio Dotto, e também ao Tiago, que é o nosso secretário, e ao Luiz Antônio, aí, que é nosso associado atuante e parceiro permanente da ANAPEC. E essa iniciativa é um programa que a gente quer este ano de 2022 manter, que são encontros periódicos aí com assuntos que interessam aos aposentados. Nós teremos ainda já programado pelo menos mais 2 lives na área jurídica para falar de outros temas, que o Alves depois vai se referir a eles. Mas eu queria, muito rapidamente, além de dar boas-vindas a vocês todos e agradecer a presença, registrar algumas ações que nós estamos executando nesse momento e vamos executar ao longo do ano de 2022. Nós estamos com o nosso Evento Nacional de Qualidade de Vida, programado para novembro. Nós havíamos feito um bloqueio de 80 apartamentos no hotel. Tivemos uma demanda surpreendente. Em uma semana a gente já tinha preenchido essas vagas. Solicitamos mais 20 apartamentos e estamos hoje com 6 vagas apenas do total de 100 apartamentos que nós conseguimos no hotel para bloquear. Então, nós já temos aí 94 participantes, apartamentos já reservados, e estamos, então, mais uma semana, a gente deve estar encerrando aí as inscrições e vamos fazer um belo evento, retomando aí aquilo e repetindo aquilo que foi feito nos 3 anteriores. Para nossa surpresa, foi muito rápido. Eu acho que, como eu disse antes, acho que as pessoas estão ansiosas por se encontrar, por isso foi tão rápido as inscrições e o esgotamento aí das vagas disponíveis. Nós também vamos fazer ainda, começando agora em junho, nós vamos fazer alguns encontros regionais, são ou café da manhã, ou almoço, um happy hour, com os aposentados de várias cidades. Estamos começando no próximo dia 10 de junho, em Campina Grande, com o grupo de aposentados de Campina Grande, que já constituiu um grupo dos pratas da casa de lá, que são liderados pelo Adalberto e pelo Julião e mais alguns colegas, e que estão aí na fase final de organização desse evento. E nós vamos reunir para um encontro, um almoço com os aposentados e uma confraternização para que a gente possa ir retomando aí os nossos contatos e manter as nossas relações. Pretendemos também fazer o mesmo tipo de evento em 7 Lagoas, em Juiz de Fora, em Fortaleza, em Florianópolis, nesse segundo semestre. E precisamos apenas de que os colegas nossos aposentados estejam aí disponíveis para nos ajudar nessas localidades a organizar esses eventos. Então, nós precisamos de ter sempre alguém ou algumas pessoas em cada localidade dessas que esteja disponível e disposto a nos ajudar a organizar. Então, eu já fico aqui e deixo aberto o convite para quem tiver disponibilidade de nos ajudar, que seja aposentado em qualquer uma dessas cidades, independentemente do vínculo com qual patrocinadora que tenha se aposentado. É um evento dos aposentados vinculados à SEGAS. E, portanto, se tivermos a ajuda de todos, vai ser bem mais fácil de fazer. Gostaria também de lembrar que o nosso clube de benefícios está funcionando e nós acabamos de firmar um convênio com um novo plano odontológico, que tem um custo bem mais acessível do que o anterior, e estaremos lançando, já estamos com o contrato assinado, apenas ajustando as questões finais operacionais, e inclusive no lançamento agora, que a gente pretende fazer já no mês de maio,
nos primeiros 60 dias, aqueles que aderirem ao plano odontológico não estarão sujeitos a qualquer tipo de carência para a utilização do plano. Então, eu deixo o convite aí para que vocês também consultem, entrem depois no site para ver as condições do plano. A semana que vem a gente já pretende estar com todo esse material já disponível no site, e aí vamos efetuar o lançamento ainda agora no mês de maio, e abrir as inscrições para aqueles que querem aderir. Tem cobertura em praticamente todas as cidades onde existem aposentados vinculados às séries, e naquelas que, por acaso, não existir rede, a empresa já tem o compromisso de organizar uma rede tão logo haja demanda. A outra questão que eu gostaria de atualizar para os colegas era em relação à Casa Embrapa. Nós continuamos acompanhando o desenvolvimento da reforma do Estatuto. Não há ainda uma proposta final, eles estão ainda discutindo, mas, de qualquer forma, a situação permanece aquela que eu me referi na nossa última videoconferência sobre Casa Embrapa. A forma pela qual a Casa Embrapa está propondo a participação dos aposentados no Conselho Fiscal, no Conselho de Administração, não atende os termos pelos quais a gente vem pleiteando. E, portanto, a gente vai mantê-los informados disso e pedir aí que acompanhem, porque a mobilização dos aposentados para que a gente possa obter um lugar na governança da Casa Embrapa para o aposentado, isso é fundamental para garantir que a Casa Embrapa atenda adequadamente o aposentado. E, por último, eu queria lembrar também aos aposentados, especialmente aqueles aposentados que estão vinculados a patrocinador Embrapa, que este ano haverá eleição para o Conselho Conselho Deliberativo das séries, e nós pretendemos mobilizar e pedir o apoio dos aposentados para que a gente possa eleger um aposentado para participar, para ser representante dos aposentados no Conselho Deliberativo das séries. Então, que representa aí esse ano a renovação de conselheiro na patrocinadora Embrapa, e nós pretendemos mobilizar os aposentados para que nós possamos eleger um aposentado para o Conselho Deliberativo. É fundamental que os aposentados estejam representados no Conselho Deliberativo das séries. Os aposentados já representam praticamente 8.000 participantes no conjunto dos assistidos das séries, dos participantes das séries. Então, é importante que o aposentado tenha assento no conselho e possa acompanhar a gestão das séries, até para que a gente continue tendo essa tranquilidade que a gente teve até hoje, de ver um fundo bem administrado e bem dirigido para manter esse nível que a gente obteve nesses mais de 40 anos da existência das séries. Então, eram os informes iniciais que eu gostaria de dar a vocês, e eu passaria em seguida para o Alves e o Luiz. Nós que darão aí as informações, inclusive a respeito da dinâmica que vai ser adotada ao longo da nossa apresentação. Agradeço a todos e desejo que tenhamos aí uma excelente live e que possamos todos nós tirar as dúvidas que porventura tenhamos. Alves, a palavra é com você. Tem que abrir seu microfone, Alves. Reitero aí os agradecimentos do Prado a todos que nos ajudam a fazer da NAPEC um pouco mais forte, mais dinâmica. E nós temos, como bem pontuou o Prado, o doutor Luiz Antônio, conhecido de todos, um homem altamente conhecedor do direito, como nosso parceiro na ANAPEC, para cuidar de interesses dos nossos aposentados e
em demandas individuais e até coletivas, como todos já têm conhecimento. E é muito importante a presença de um profissional desse quilate com a gente para nos ajudar a não passar batido, como diriam os jovens, em assuntos relacionados a direitos, né? Porque eles são prescritivos, são decadentes, e às vezes a gente esquece de algum direito e quando vai buscá-lo já passou-se o prazo que a lei nos assina. Então, nessa linha, temos aí o Luiz como guardião. Nesse contexto, nós trocamos ideias aí recentemente, e é um assunto muito em voga hoje, e que vírgula, quase ninguém preocupa com ele, que é a questão da sucessão hereditária, né? No caso, inventário e testamento. O primeiro, naturalmente, pós-morte. Pode ter ele em vida, claro, o Luiz vai explicar em detalhe. E o testamento, que é um instrumento jurídico que permite e previne desavenças familiares, que todos nós sabemos que depois que morre o patriarca ou a matriarca, quando a coisa pende para o lado do patrimônio, quase sempre dá um racha na família, né? Infelizmente, o ser humano diz que nem todos, evidentemente que há exceções, ele é medido na proporção que você dá para ele dinheiro ou tem que dividir patrimônio. Quer dizer, poder e dividir patrimônio, você conhece o verdadeiro homem. Então, nessa linha, eu sem mais delongas, quero passar ao nosso mestre, Luiz, informando que as perguntas serão encaminhadas aí no e-mail, o Tiago vai explicar como funciona, ele vai catalogar essas perguntas e, ao final da apresentação, o Luiz irá responder as perguntas, então, encaminhadas, ok? Doutor Luiz, contigo a palavra. Boa noite a todos. Eu gostaria de pedir só ao Tiago que ele pudesse fazer uma informação a respeito da forma de direcionamento das perguntas para orientar os participantes. Ok, obrigado, Luiz. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Bom, nós temos aí no chat, né, aqui, quem tiver interesse ao longo da apresentação pode ir realizando as perguntas, né, aqui pelo chat, ou ao final também, se a gente conseguir um tempinho, a gente pode também abrir aí um espaço para todo mundo ir fazendo as perguntas, ok? Acho que é bem simples, né? No chat aí tem um campo, vou colocar aqui. Certo? Então, ao longo da apresentação, todos vão podendo realizar suas perguntas aqui e a gente vai fazendo através de quadro, a gente vai passando as perguntas para o apresentador e ele vai esclarecendo. Você, Luiz. Bom, eu gostaria, antes de mais nada, dar uma boa noite a todos os companheiros, a todos os amigos que estão participando desse encontro, porque é sempre um prazer muito grande rever aqueles com os quais a gente conviveu anos a fio e tivemos o prazer de construir a nossa magnífica Embrapa e também as séries que hoje é o patrimônio do nosso futuro. Gostaria de agradecer muito ao Prado, ao Francisco Alves, ao César, ao Dotto, pelo convite, porque, da minha parte, é sempre honroso poder estar junto de pessoas dinâmicas e atuantes como eles e desinteressados. O mais relevante é que a dedicação desse quarteto, sem nenhuma remuneração, é uma demonstração de altruísmo muito grande e de verdadeiro amor ao próximo, principalmente nós, os aposentados. Muito obrigado a vocês. Para tentar ser bem breve, o Dr. Alves já apontou dois temas, e são
testamento e inventário. É muito importante a gente ressaltar que parece que esses dois temas estão ligados a uma situação desconfortável, que é a morte, porque quem faz um testamento, muitas das vezes, pensa que está fazendo alguma coisa porque está próximo de morrer. E o inventário é em função de quem efetivamente já morreu. Mas isso é uma situação absolutamente dispensável, porque as pessoas precisam, hoje, todos nós precisamos da prevenção. Se nós formos prevenidos, o Dr. Alves colocou muito bem, nós podemos evitar o que nós chamamos desavenças. Com relação ao testamento, mais até do que evitar desavenças, o testamento é um ato de vontade da pessoa que tem um patrimônio e quer dar uma destinação a esse patrimônio. Lógico que a vontade do testador inibe muitas confusões subsequentes à sua morte. Mas não é só isso. Não é só evitar a confusão. O testador pode ter em mente também estar protegendo pessoas que ele quer proteger. Ele pode estar estabelecendo condições num testamento que ele gostaria que acontecesse após a sua morte. Ele pode estar estabelecendo a utilização do patrimônio de acordo com o que ele imaginou, porque normalmente não, esse patrimônio sempre é constituído pelo testador e normalmente com o cônjuge. Então, são as duas pessoas que, em princípio, amealham esse patrimônio e têm todo o direito de decidir como será feito essa distribuição. É muito importante o testamento até para documentar bens, porque muitas pessoas esquecem. Nós temos visto aí o governo federal chamando as pessoas que deixaram recursos nos bancos e, para surpresa, alguns têm R$1, R$2 centavos, mas, para surpresa, existem depósitos de mais de R$1 milhão. Então, para o testador, também, que sabe das suas coisas, sabe onde fez o investimento, porque o investimento no imóvel é muito fácil de ser visto. Agora, um investimento, por exemplo, num ativo financeiro, muitas das vezes não é conhecido e passa desapercebido dos herdeiros e em prejuízo dos herdeiros. Então, a primeira coisa que serve um testamento é para arrolar os bens, serve para que todos os herdeiros tenham conhecimento de que são os bens. Serve também, como eu disse, para garantir determinações, aquilo que o testador quer que aconteça em relação aos bens que ele vai legar. Serve, sim, para evitar as desavenças, agora serve também para proteger o beneficiário. É muito comum se ver num testamento onde o cônjuge, que tem o direito de legar, vou falar mais à frente qual é o que ele pode legar, mas ele tem o direito de proteger o cônjuge, seja destinando a parte que ele é disponível para o cônjuge, seja estabelecendo, por exemplo, que a partilha que vier a acontecer deve ser protegida, por exemplo, pelo usufruto. Isto significa que o cônjuge sobrevivente pode continuar protegido, por exemplo, ao manter a sua residência, ao manter as rendas de imóveis que estão alugados, a manter para si o resultado de investimentos financeiros. Isso é perfeitamente possível de ser registrado no testamento.
O que pode ser testado, pessoal? O que pode ser testado é o que você possui como patrimônio seu. As pessoas que têm um casamento firmado com base na comunhão de bens, a comunhão universal de bens, um cônjuge é detentor de 50% desse patrimônio. E desses 50%, 25% têm que ser destinados aos herdeiros necessários. Normalmente, nas nossas condições, como eu estou falando para um grupo de aposentados, normalmente são os filhos e netos. Muitas das vezes, nós temos uma prole e que já não temos mais um filho, por uma questão de uma eventualidade, mas temos os netos. Os netos são, sim, herdeiros de quem tem um patrimônio para legar. Então, esse dado é extremamente importante, que o cônjuge, dentro de um sistema de casamento, ele não é herdeiro, ele é meeiro. E ser meeiro significa que a metade é dele. Então, o testador não pode usar a metade que não lhe pertence. Ele pode destinar apenas 25% do patrimônio do casal, porque é a parte que lhe é destinada. Os herdeiros necessários, ao ter um testamento, costumam, sim, dar importância e dar seguimento. Se não fizerem isso, e existir um questionamento judicial, o juiz vai, sim, examinar qual é a vontade, qual é o interesse do testador, qual foi a vontade dele para que ela seja respeitada. Então, por exemplo, o testador não necessita necessariamente destinar seus bens aos herdeiros necessários. Ele não pode suprimir a parte que lhes pertence, mas a parte que ele pode dispor, por exemplo, é muito comum um testador fazer uma destinação de parte do patrimônio, por exemplo, para um cuidador que ficou ao seu lado durante boa parte da sua vida e teve paciência. Ele pode destinar, por exemplo, parte dos seus recursos para uma instituição de caridade, se ele é afeito a proteger, por exemplo, um lar de crianças com câncer. Ele pode destinar o patrimônio. Os herdeiros necessários não podem questionar o direcionamento desse patrimônio para essa finalidade. Então, é muito importante que se tenha em mente que o testamento representa a vontade. Nós não vamos descer aqui a detalhes de como se viabiliza essa vontade. É importante todos saberem que é a vontade do testador que deve prevalecer. São vários os tipos de testamento. Nós temos o testamento público, que é feito em cartório de notas. Para isso, o testador precisa ir ao cartório de notas, levar 2 testemunhas, levar a sua documentação, levar as informações para que o tabelião possa examinar essa questão e fazer o testamento de acordo com a lei, para que não ultrapasse os limites e que o testador não coloque circunstâncias que depois poderão vir a trazer uma nulidade para o testamento. O testamento feito em cartório tem 2 modalidades, que é o testamento aberto, que o testador informa ao tabelião qual é a sua vontade. Então, todos ficam sabendo qual é a vontade do testador. É um documento que é registrado em cartório, mas a vontade dele é conhecida. E tem o testamento cerrado, que é um testamento onde o testador
delega aquilo que ele quer transferir, sem que isso tenha conhecimento dos herdeiros, de terceiros, do cônjuge ou de quem quer que seja. Porque, um detalhe, o testador não precisa da autorização do cônjuge para fazer o testamento. Ele pode fazer isso de uma forma isolada, não há necessidade do consentimento do cônjuge, porque é a vontade do testador que vai prevalecer. Uma outra forma de testamento é a chamada forma de testamento particular, que não é feito em cartório. Esse testamento particular é um documento produzido pelo testador que representa também a vontade dele. Ele tem que apresentar esse documento a 3 testemunhas que têm que assinar junto com ele, tem que se identificar, tem que ser um documento formal. Não é muito utilizado o testamento particular, salvo em condições excepcionais, porque é sabido que você tem testemunhas que se apresentam para o momento de conhecer a sua vontade, mas que lá na frente a testemunha faleceu antes do testador, desapareceu, foi morar no exterior, você perdeu o contato com a testemunha. Então, o testamento particular que vier a ser questionado em juízo, o testador acaba tendo mais dificuldade de ver a sua vontade implementada por questões formais. Então, normalmente, os advogados costumam evitar a figura do testamento particular, porque pode trazer mais embaraços do que um testamento público. Então, em tese, essas questões em relação ao testamento eram o que eu tinha para colocar, em princípio, para alertar aos participantes que é um ato de vontade soberana, não é um ato que muita gente se preocupa. Não, eu tenho um patrimônio reduzido, eu não preciso fazer testamento porque eu tenho pouca coisa. Também não é verdade. Às vezes, a pouca coisa que você tem, o pouco patrimônio, pode ser fonte de desavenças familiares, pode ser fonte de prejuízo, de desgosto de pessoas que você não gostaria de sofrer, gostaria que sofressem consequências de atos de herdeiros, de disputas, de situações que são imprevisíveis antecipadamente. Então, eu insisto que a figura do testamento é uma atitude preventiva e que merece ser refletida, sim, qual é a maneira que a pessoa lúcida, capaz, cautelosa tem para evitar problemas futuros. Vou falar um pouco sobre o inventário. O inventário é um pouco mais fácil, porque é uma situação que visa o que é um inventário. O inventário, quando não há um testamento, é o ato de arrecadar o patrimônio do falecido, do decujus, do falecido, para que lhe seja distribuído entre os herdeiros. Da mesma forma, o inventário só é feito em cima da parcela do patrimônio da pessoa que faleceu. Mesmo sendo casado com comunhão de bens, a parcela que é objeto do inventário é a parcela que lhe pertence. Aí,
como não há testamento, os bens vão ser destinados aos herdeiros necessários. E o cônjuge não é um herdeiro necessário. O cônjuge não participa nessa transferência da propriedade. Normalmente, vai para os filhos, e, no caso da inexistência de um filho ou uma filha, por uma questão de fatalidade, mas se existe um cônjuge que com ele ou com ela foi casado e permaneceu viúva, na condição de viúva, permanecem os filhos, esses filhos serão os herdeiros necessários daquele que veio a falecer. O patrimônio arrecadado normalmente é feito por uma pessoa que é chamada inventariante, que é nomeado normalmente pelo juiz. Esse inventariante tem a incumbência de arrecadar esses bens, arrolar esses bens e identificar as dívidas, porque as dívidas também são divididas proporcionalmente no caso de um casal casado em comunhão de bens. A cônjuge ou o cônjuge sobrevivente fica com a responsabilidade do pagamento das dívidas contraídas pelo inventariante, pelo falecido. E as dívidas, na proporção da divisão aos herdeiros, também se transferem aos herdeiros, na medida do limite do patrimônio. Nenhum herdeiro vai ser mais responsável do que o valor que ele foi destinado pelo inventário. Num exemplo, se você tem um patrimônio de 2 milhões, 1 milhão fica destinado ao cônjuge sobrevivente, o outro 1 milhão vai ser dividido entre os herdeiros. Agora, se você tem uma dívida de 3 milhões, essa dívida de 3 milhões, 1,5 milhão, será a responsabilidade da cônjuge ou do cônjuge. E dos herdeiros, essa dívida será limitada a 1 milhão que foi transferido como bem sujeito à herança. Os herdeiros não terão que suportar a dívida superveniente, que seria, no exemplo que eu dei, de 500 mil reais. No caso, nós vamos tratar agora de uma situação, o Prado possível que tem conhecimento de tratativas, nós temos meios de fazer tanto o inventário quanto o testamento por via cartorária, de maneira que, no caso do inventário, a forma para você pode fazer um inventário diretamente no cartório, desde que os herdeiros sejam todos maiores, capazes. Não pode ter alguém que tenha uma limitação de responsabilidade civil, alguém que tenha um problema pessoal que não possa responder pelos seus atos, ou se tiver menores envolvidos. Neste caso, o inventário será, em princípio, necessariamente pela via judicial. Mas quando os herdeiros se colocam de comum acordo com o cônjuge sobrevivente, são todos maiores, têm capacidade de decidir a destinação do patrimônio, a divisão, que pode não ser necessariamente uma proporção em relação, pode ser que você tenha 5 herdeiros necessários, você tem 5 imóveis que se equivalem, você pode destinar um imóvel para cada herdeiro, ou você pode destinar 1/5 de todos os imóveis
para todos os herdeiros. Isso pode ser feito no cartório, que é uma situação muito mais rápida, muito menos onerosa e muito mais fácil de se resolver. Então, como eu falei, precisa que haja o acordo entre todos os herdeiros para que você possa fazer a figura do inventário em cartório. Então, eram essas, em princípio, as considerações que eu gostaria de trazer a todos e deixar o espaço agora. Eu não sei se já temos perguntas, mas eu deixaria um espaço para o Tiago apresentar as questões. Ok, temos aqui 2 perguntas e depois aí também podemos abrir para quem quiser fazer a pergunta verbalmente, né? Temos uma pergunta aqui, o Luiz Antônio, sobre qual seria o direito do cônjuge sobrevivente no caso de regime de separação de bens, tá? Que eu acho que ela não coloca aqui, mas no caso de separação de bens a gente tem 2 figuras, né? Tem a separação de bens pactuada e também temos a separação de bens, aquela que é obrigatória, né? Perfeito. É uma excelente pergunta, porque o regime de casamento, quando ele é como comunhão universal de bens, é um instituto jurídico que visa não questionar quem contribuiu financeira ou por intermédio de trabalho para a formação daquele patrimônio. Por isso, os cônjuges que são casados com união universal de bens, eles são meeiros, independentemente de quem levou para o patrimônio o recurso financeiro. O regime de separação de bens, o Tiago levantou muito bem. Existe o regime que é obrigatório, são situações que a pessoa tem que fazer o casamento pelo regime de comunhão de bens. São pessoas idosas, são pessoas que não foram casados anteriormente e não fizeram o inventário, por exemplo. Tem várias situações que levam ao regime da separação de bens. E tem o regime de separação de bens que é facultativo, que é o chamado pacto antinupcial, que você decide que os bens que vocês, cada um tem trazendo para o casamento, a quem vai pertencer. Então, o que ocorre normalmente é que o casamento com separação de bens já é uma partilha antecipada dos bens. Então, muitas vezes, o casal tem, com separação de bens, eles têm patrimônio em montantes díspares. Não é necessariamente o valor do patrimônio de um igual ao patrimônio de outro. Então, no caso do testamento ou no caso de vir a acontecer o inventário, ele acontecerá sobre o patrimônio daquele cônjuge, não interferindo no outro. Por quê? Havendo a separação de bens, há o falecimento de um, o que vai para ser dividido entre os herdeiros é a parcela integral do cônjuge falecido. Então, o cônjuge sobrevivente não participa na divisão desses bens. Há uma peculiaridade aí, com uma construção jurisprudencial em relação à situação da convivência, da união estável. A união estável traz uma peculiaridade que a pessoa que tem a convivência por união estável tem também a sua participação como detentora do patrimônio e funciona como herdeiro também.
mas são particularidades que eu não tenho como agora descer aos detalhes, sob pena de alongar demais o nosso entendimento. Então, essa Luiz, figura da Luiz, separação. você me permite uma parte aí? Claro, evidente, Eu Bruno. vou colocar agora, pessoal, em poucas palavras, uma situação que eu vivi recentemente, que até me beneficio, fui pego meio de surpresa. Vamos imaginar a seguinte situação. Estou olhando para o Douto, vou dar ele como exemplo. O Douto casou em segunda núpcias com separação de bens. Vou considerar que ele tem abaixo de 70 anos de idade e não tem os impedimentos. No entanto, ele trouxe patrimônio comum, patrimônio particular, antes dessas núpcias. Então, o Douto trouxe 100 mil reais de patrimônio particular quando casou-se em segundas núpcias, com separação de bens, com fulana de tal. Douto morre. Douto tem 3 filhos. Aí que veio a questão que o Luiz entrou aí na questão da súmula lá do STJ. Vamos imaginar que você e essa companheira construíram 100 mil reais de patrimônio juntos, 50% seu, 50% dela. Vocês chegaram zerados. Mas aquele 100 que você trouxe, a sua esposa viúva atual vai concorrer com seus herdeiros na mesma proporção. Então, se era para dividir para 3, vai dividir para 4. Ela leva 25%. Esse é o entendimento atual, viu, Luiz? Você bem pontuou aí, eu queria deixar bem claro, porque acontece, está na regra e não tem como escapulir. Perfeita a sua observação, ela complementa exatamente essa situação, porque é uma situação que a jurisprudência construiu. Nós não temos isso na legislação civil. Foi uma construção jurisprudencial que é respeitada. Exato. Temos outra Obrigado aí pergunta? pela parte, Luiz. Sim. A outra pergunta é: o testador pode destinar o mesmo bem para 2 dependentes, por exemplo, filhos e netos? Sim, pode. E pode, inclusive, destinar com frações diferenciadas. Se o testador ele tem um imóvel, esse único imóvel está dentro do limite dos 25% do casal, ou seja, dos 50% que é dele. Ele pode, respeitando os 25% dos herdeiros, ele pode, da parte dele, destinar 5% para um herdeiro, 10% para outro, 3% para outro, e o diferencial até para um terceiro que não é herdeiro. Então, a divisão desse bem, ele será um condomínio, será formado um condomínio entre os herdeiros e que terão como propriedade a fração ideal destinada pelo testador junto com a fração ideal que ele tem direito por ser um herdeiro. Não sei se me fiz explicar bem, mas matematicamente seria assim: você pega 25% para os herdeiros e os outros 25% na proporção que foi destinada pelo testador. Então, todos os herdeiros terão um percentual que é somado na divisão dos 25% que ele tem direito, mais o que lhe deixou o testador. Ok. Temos mais uma pergunta sobre a questão de custas cartoriais, tanto para questões de inventário quanto para questões de testamento. De um modo geral, assim, uma breve explicação sobre a diferença entre um custo do cartório e um custo, no caso, claro, de um inventário, se fosse judicial.
Olha, essa situação é extremamente interessante, uma pergunta absolutamente pertinente. Se nós formos colocar no montante a ser despendido, muitas das vezes o inventário ou testamento, o inventário particular, ele é muito mais barato, muito mais em conta do que o custo de um inventário judicial. Até porque o inventário particular, como eu lhes disse, ele parte da presunção que há um acordo. Só aí você já fez uma economia gigantesca, eventualmente, não tendo necessidade de uma avaliação ou de uma perícia para que o bem venha a ser avaliado e leve ao juiz a informação para que ele possa fazer a partilha. Normalmente, no testamento, no inventário particular, já é feita a partilha, já é feita a avaliação, já é feita a distribuição. Então, não há necessidade de você ter um perito, porque o juiz normalmente acata os valores, acata os montantes que são atribuídos pelas partes interessadas. E também o custo de trabalho de um advogado para manejar um inventário judicial normalmente é maior, porque o inventário, às vezes, começa um total acordo entre as partes, mas acontecem eventos durante a tramitação do inventário judicial que levam a uma disputa gigantesca. Por exemplo, uma separação de um filho ou uma filha que é herdeira, que não estava previsto. Antes havia um consenso, havia um entendimento, mas na hora que houve a dissolução do casamento, uma das partes passa a disputar o direito de herança de uma forma extremamente agressiva e extremamente competitiva. Isso faz com que o custo do processo de inventário judicial seja imprevisível no primeiro momento, o que difere do inventário particular, porque, normalmente, se houver uma divergência, ele não vai ser ultimado, ele vai parar antes de ser formalizado no cartório. Então, sempre, no meu entendimento, muito mais econômico um procedimento particular, um procedimento em cartório. Ok. Temos mais uma pergunta aqui, que foi pedido para esclarecer um pouco mais sobre aquela questão da destinação da parte do cônjuge que falece, né? E com relação aos herdeiros, né? A destinação da porcentagem, ou seja, partindo do pressuposto que seria uma união de comunhão de bens, né? Ou universal, né? Como é que seria essa questão da destinação entre o cônjuge sobrevivente e os herdeiros? Eu vou tentar fazer uma explicação usando um exemplo numerário. Um casal casado com comunhão de bens possui um patrimônio no valor de 2 milhões de reais. É o montante dos seus bens. E eles têm 4 filhos. Desses 2 milhões de reais, 1 milhão de reais pertence ao cônjuge sobrevivente. Não é transferido como herança. Não pode ser destinado a nenhum herdeiro.
O outro R$ 1 milhão é que a destinação será da forma de destinação aos herdeiros. Ou seja, se são 4 herdeiros, se R$ 1 milhão vai ser dividido, o valor de 250 mil será destinado a cada um dos herdeiros. Vamos imaginar que esse patrimônio de 2 milhões ele seja constituído por um só imóvel. O que vai acontecer? Esse imóvel vai ser, a propriedade dele será dividida da seguinte forma: 50% será destinado ao cônjuge sobrevivente. 25% será destinado a um dos herdeiros, 12,5% destinado a um dos herdeiros, 12,5% a outro herdeiro, 12,5% ao terceiro e 12,5% ao quarto, de maneira que seja feita uma divisão proporcional, equitativa. Quando a gente fala de testamento, nesse exemplo que eu dei, o que pode o testador ele pegar, por exemplo, os 50% que ele tem direito desse 1 milhão, ele destinar 25% para o cônjuge sobrevivente. Então, o que vai ser dividido entre os herdeiros necessários não será mais 50%, e sim 25%. Então, cada herdeiro vai ficar com a sua parcela reduzida e o cônjuge sobrevivente terá a maioria do patrimônio, porque assim quis o testador proteger o cônjuge sobrevivente. Isso é muito comum que esses testamentos sejam feitos tanto pela mulher quanto pelo homem, para que o sobrevivente, seja ele qual for, tenha o domínio maior do patrimônio para evitar que ele venha a ser vendido de uma forma vil, apressada e em prejuízo daquele que sobreviveu. Luiz, a Jane está com um pedido de fala, mas me permita só complementar um pedacinho aí nesse exemplo muito bom que você deu. Como nós falamos de testamento, nesse exemplo numeral que você deu, não só o cônjuge, o testador poderia destinar esse 25% a um filho, a 2 filhos, ao carteiro, ao leiteiro, a quem lhe aprouver. Então, não há uma vinculação, não é isso? Esse exemplo que o Luiz deu aí de beneficiar o cônjuge, ele é muito altruísta e eu acho que é muito positivo, mas é só para ficar ilustrado, Luiz, que esse 25% ele pode fazer dele, como diria meu pai, comprar até pólvora e dar tiro. Obrigado. Perfeito. Sua observação está perfeita. Então, se houver perguntas diretas, eu estou disponível e espero estar capacitado a respondê-las. Temos mais uma pergunta que foi enviada pelo chat, antes da gente abrir para quem quiser fazer as perguntas verbalmente. Tudo bem. No caso do testamento, o testador pode determinar que um bem imóvel seja vendido e os recursos auferidos distribuídos aos herdeiros necessários e a outros? Sim, se esse imóvel estiver dentro do limite que ele pode dispor, pode sim, ele pode fazer essa determinação, como ele pode fazer qualquer outra exigência que seja legal, que não seja de uma forma fora das disposições usuais, costumeiras. Ele pode fazer, sim,
Ele pode, por exemplo, decidir que o imóvel vai ser vendido, vai ser dividido da forma como ele determinou, e que uma parte desse bem, por exemplo, seja destinado a uma instituição que vai amparar os animais que ele mantinha em vida. Por exemplo, ao receber esses animais, serem recebidos numa instituição de proteção aos animais. Eu dei esse exemplo, mas para mostrar o seguinte: ele pode fazer o que ele quiser da parte dele e pode estabelecer condições, sim. Ele pode dizer: eu quero que seja vendido mediante avaliação, ou desta maneira, e o produto da venda, aí sim, tem que obedecer àquela regra que foi estabelecida para a divisão. Ele não pode ultrapassar o limite que ele tem para dispor, que é o de 50% do patrimônio dele ou dela. Ok, Luiz, muito obrigado. Então, vou abrir aqui agora o espaço para quem quiser fazer as perguntas verbalmente, né? Nós temos aí uma mãozinha, temos aqui uma primeira que já levantou, a Zani, né? Pode dizer. Zani. Pode ficar à vontade. Luiz Antônio, é o seguinte, eu tenho uma diarista bastante antiga, uma pessoa já idosa, e ela me fez uma consulta outro dia a respeito desse tema e eu não soube orientá-la. Ela é divorciada e já tem 78 anos e tem um casal de filhos. E ela tem e um neto. Ela tem como únicos bens um apartamento e um carro. E ela quer dividir a maneira dela, beneficiando esse neto, porque o neto é filho da filha, que é mãe solteira. Então, ela vê a filha como mais necessitada do que o irmão, por ser uma pessoa que não tem um companheiro e tem um filho para criar. Então, ela quer fazer essa distribuição beneficiando esse neto. Ela pode fazer? Como é que deveria ser? Pode sim, Zani. Primeiro, dizer da satisfação de te rever. Essa pandemia acaba trazendo consequências danosas para o nosso relacionamento pessoal. Estou muito feliz em vê-la. Obrigada. Ela pode fazer isso, sim. Nesse caso, como ela tem herdeiros necessários, Zani, o que ela pode dispor é de 50% do valor do somatório do carro com o apartamento. Certo. Então, você tem que somar com quanto vale o apartamento, com quanto vale o carro. Num exemplo, o apartamento vale a R$500 mil, o carro vale a R$60 mil, então ela tem R$560 mil de patrimônio. Ela tem que destinar 280 mil vão ser destinados aos herdeiros necessários. Os filhos. Filho e filho. Os dois filhos. Os dois filhos. E a outra parte, ela pode entregar exclusivamente para um neto, mesmo que ela tenha 3 ou 4 netos. Ela pode selecionar e entregar para os netos, porque, como ela tem herdeiros necessários, a herança não passa para os netos. O neto vai ser um beneficiário da vontade dela. Ah, tá bem. Então, o filho é casado e tem uma filhinha. A filha é mãe solteira e tem um menino de 10 anos. Agora, ela pode, então, não deixar nada para essa neta, filha do filho? Pode. Certo. Pode, porque a filha do filho, ela será herdeira da mãe. Ela não é herdeira da pessoa que está fazendo o legado nesse momento. Da avó, no caso, né? Exatamente. Certo. A filha do filho não é herdeira. Exatamente. Tá. Exatamente.
Não existe herança de pessoas vivas. A herança depende sempre da morte de uma pessoa. Então, o neto não é herdeiro do avô ou da avó. Uhum. Ok. Muito obrigada. Nada. Posso pedir para fazer uma pergunta? Marcos gostaria de fazer uma pergunta, é possível? Você desligou? Não, pode falar. Tá Estão ouvindo? Estão Estou ouvindo? ouvindo. Luiz Antônio, tudo bom? Prazer em te ver, viu? Da mesma forma, Brei. Mulher aí linda, viu? Como é que, onde você está pintando esse cabelo aí? Você dá o endereço que eu vou repeti-lo. Pois é, rapaz. Isso aí foi fruto de estar junto da ANAPEC. Eles eram pretinhos antes de eu me juntar com esse pessoal ativo da ANAPEC. Eles demandam, eles me sugam, viu, Brei? Aí eu fico com o cabelo branco. Rapaz, olha, eu não gosto de entregar o ouro, não, mas vou dizer, isso é porque ele vai muito à França e lava com aquela água especial que tem lá, que custa muito dinheiro a garrafinha, sabe? É esse o motivo. Luiz, eu queria te perguntar o seguinte, não sei se vou tumultuar, mas eu andei assim, pesquisando um pouquinho sobre antecipação de herança. O que você acha comparado com o testamento? Porque no nosso caso aqui, meu e da Zani, é possível se fazer um testamento único do casal? Nós somos casados em comunhão de bens. Não, o testamento ele é individual. Sim. Ele é individual porque o testamento presume, ele vai produzir efeito diante da morte do testador. Sim. Então, você precisa fazer, pode até, eu confesso a você, Brei, que eu nunca vi, numa escritura só, você ter os dois testamentos, Sim. as suas vontades. Sei. Mas as vontades têm que ser individuais, porque é a vontade do que vier a falecer que vai prevalecer em relação ao testamento. Sim. Porque se você fizer uma declaração de vontade em conjunto, ainda que ela seja a mesma, enquanto o outro estiver vivo, não vai se consumar a condição para que haja a transferência do bem por testamento, Sim. à vontade. Tá. Essa hipótese que você está falando, antecipação, existe sim. Você pode fazer um adiantamento da legítima, você pode fazer, desde que você aí demonstre que o adiantamento que está sendo feito está respeitando a proporcionalidade dos herdeiros. Sim. E não pode haver, você não pode fazer um adiantamento de herança. Por exemplo, você tem 3 filhos, você tem 6 imóveis, sendo que 2 imóveis supervalorizados e 4 imóveis de pequena dimensão. Você dá 2 imóveis grandes para um filho e deixa os outros prejudicados com os imóveis pequenos. Sim. Aí você não pode fazer. Tem que haver essa antecipação proporcional e sempre demonstrando que o que está sendo antecipado como herança é a proporção que você detém a propriedade. Sim. Então, a do cônjuge. Entendeu? Você não pode... para que haja uma antecipação completa, aí os dois precisam fazer a antecipação. Sim. O marido e a mulher fazem a antecipação das partes que eles podem dispor. Sim. A ideia, inclusive, era fazer a antecipação da herança, até para a gente, eventualmente, uma coisa que nos preocupa é pagar os impostos devidos para deixar verdadeiramente o pouco de patrimônio que a gente tem, mas um patrimônio limpo, sem nenhum tipo de encargo, né? É verdade. É verdade? É verdade. Tem muita forma
de você fazer isso. Aí você tem que fazer um planejamento tributário, fazer uma avaliação, o que vai ser mais conveniente, você fazer uma doação ou uma antecipação da herança, porque o recebimento da herança também é suscetível de tributação. Sim. Então, normalmente, esse trabalho, quando eu tenho questões dessa natureza no escritório, eu sempre me valho de uma pessoa especializada nessa figura do direito tributário, para que eu não faça incursão em área que eu não domino e traga um prejuízo, como você colocou. Sim. Muito bem. Muito bom, muito obrigado. Doutor Luiz, boa noite. Me permita uma parte aí, Luiz, para completar aí a informação do Brei, dentro da minha modesta visão. Brei, o inconveniente desse assunto que você está propondo é que ele é irreversível. Quando você faz isso, vamos imaginar que você caia doente e precisa de patrimônio para fazer um tratamento, e aí você está com o seu patrimônio todo gravado, porque você antecipou a herança, transmitiu, a sua nora pisa no pescoço do seu filho e diz assim, não vai vender para tratar aquele velho lá, não, deixa ele morrer, porque a gente pega logo isso aqui. Né? Então, essa é o ponto que eu acho que não vale a pena fazer esse tipo de antecipação político. Sim. Muito obrigado pela orientação. Doutor Luiz, boa noite. Boa noite. Deixa, Paulinha, só um instante, por gentileza. Pessoal, Prado e dirigentes da ANAPEC e amigos, eu gostaria de pedir licença para apresentar a doutora Paula Terra, que é advogada do nosso escritório e que, junto comigo, está destinada a cuidar dos assuntos originários da ANAPEC. É uma pessoa que trabalha comigo há muito tempo, nós temos bastante tempo juntos e que me ilumina sempre que necessário. Eu me socorro, me valho, assim como dos préstimos do doutor Alves, e a doutora Paula tem trabalhado comigo e eu queria apresentá-la. Da ANAPEC, eu tinha um contato com o Tiago, mas ainda não a tinha apresentado ao Prado, ao Alves, ao César e ao doutor. Doutora Paula. Seja bem-vinda, doutora Paula. Paula, seja boa noite. E aproveite que eu aprendi muito com esse camarada aí, até hoje eu ainda sugo ele, viu? Ah, sim. Claro, eu também. Doutor Luiz, uma observação sobre uma pergunta, quanto custa o inventário? Obrigado, por favor. Vamos lá, quanto custa um inventário judicial e extrajudicial? Ok? Eu fiz uma pesquisa rápida, todo tributo, existe o tributo causa-mortes, que gira em torno de 2% a 8%, e esse é um tributo estadual. Então, só para níveis de ideia de quanto custa, né? Tem sempre as taxas judiciais ou taxas cartorais, que são valores fixados por tabela, e também, no caso de transferência de imóveis, é sempre registro de imóvel e certidão de imóvel, que também é um percentual sobre o valor venal do imóvel. Então, voltando ao que o doutor Luiz falou um pouco anterior, que é sempre mais interessante o testamento ou então o inventário extrajudicial no cartório, de forma amigável, realmente sai bem mais barato do que o trâmite judicial. Mas, em base, o que eu fiz uma pesquisa rápida, em torno de 22% do patrimônio a receber. É o que costuma ser de despesas após morte no inventário. É um valor um pouco alto. Doutora Paula, me permita mais uma informação recente. Eu, ultimamente, tenho feito muito inventário, mas de familiar, de sogra, de pai, quer dizer, espero não fazer o meu próprio, né? É meio difícil, mas estou de cara. Veja bem, tem um outro truque aí, moçada, que é o seguinte, por exemplo, uma escritura de inventário no Distrito Federal custa hoje R$ 1.399. Se eu for fazer essa escritura lá na minha querida Morrinhos, Goiás, com esse mesmo patrimônio que eu pago aqui, R$ 1.390, lá passa de R$ 6.000.
Então, qual é o truque que eu tenho usado? Eu fujo dessas comarcas que cobra muito, porque Brasília é o que cobra menos. Eu faço aqui o inventário. Pago aqui os tributos dos bens imóveis, móveis, melhor dizendo, e o dos bens móveis tem que ser pago naturalmente no domicílio do falecido, não tem como escapar dessas tabelas progressivas que varia de estado para estado, conforme pontuou a doutora Paula. Agora, Goiás já criou um pulo do gato, viu, Luiz Antônio? O governo criou um tal de emolumentos. Quando ele descobre que a escritura não é lavrada lá, ele joga 40% em cima das taxas de registro para poder engordar o caixa do caiado. Então, a gente acha uma brecha, eles fecham. A gente acha outra, eles trancam. Então, é só esse registro que eu queria deixar. Mas é possível, dentro do testamento, com essa avaliação contábil, uma análise anterior, e o arrolamento dos bens, isso é bem importante, a pessoa já consegue ter uma ideia e fazer uma reserva para que essa transferência fique mais fácil, né, depois da morte da pessoa. Então, era essa ideia de custos. E houve uma pergunta também sobre nomear a neta como herdeira. Dr. Luiz mencionou que a pessoa pode descrever, arrolar seus bens e dividir um quião em valor mais ou menos correspondentes. Mas outra situação também é nomear em cartório, no testamento, apenas nomear como herdeiro em igual quinhão. Não precisa, então, descrever, mas na hora que foi abrir o inventário e arrolar os bens, a pessoa chamada no testamento, ela vai responder como herdeira em mesma qualidade que os outros filhos. Eu acho que era no caso daquele da neta. Eu acho que isso também é bem possível, apenas nomear o herdeiro, e a divisão fica por conta depois no inventário, na hora de arrolar os bens. Ligue o microfone, doutor Luiz. Muito obrigado pelos esclarecimentos, doutora Paula e doutor Alves. Tem mais uma pergunta, então, sobre a questão de ter valores de aplicações em nome do casal, né? E se, nesse caso, essas aplicações também, havendo o falecimento de um dos cônjuges, se essas aplicações são necessárias a rolar em inventário. Sim, é um patrimônio como outro qualquer. O arrolamento do inventário exige todos os bens que são de propriedade do inventariado. Vale imóvel, vale aplicações financeiras, vale joias, vale obras de arte, vale veículos, vale semoventes. Se a pessoa tiver um plantel de animais, tudo isso é objeto do inventário. Todos os bens que a pessoa tem será objeto de arrecadação, assim como eu falei, a indicação das dívidas que representam ônus do inventariado. Ok. Tem mais uma pergunta, sobre é necessário contratar um advogado para fazer um testamento, ou no caso do inventário também, como funciona a situação com relação ao profissional advogado? Muito boa pergunta. Não é necessário para o testamento que seja contratado um advogado. Você pode pegar as suas informações e levar diretamente ao cartório, e o cartório vai redigir o testamento segundo a sua vontade. O que é recomendável para que você não cometa nenhum deslize ou deixe de tomar alguma atitude que seja relevante, que lá na frente o testamento venha a ser anulado, porque esse testamento vai ser analisado por um juiz. E se ele contiver detalhes que o tornam nulo, aquilo que você fez fica totalmente prejudicado e invalidado. Então, para o testamento, não é obrigatório ter um advogado.
para o inventário, seja ele judicial ou cartorário, sim, é necessário a presença de um advogado que se responsabiliza tecnicamente. Até porque, em juízo, a parte não pode ir sozinha. Ela tem que ser representada em juízo por um patrono, por um advogado. E no cartório, também, a escritura vai ser lavrada pelo tabelião, indicando ao advogado que é responsável tecnicamente pelo inventário. Então, sintetizando, o testamento não é obrigatório e o inventário, sim, em qualquer situação. Certo. Sobre aquela pergunta, a pergunta anterior que a gente falou sobre as aplicações, caso essas aplicações estejam no nome de um dos cônjuges, né? Ainda assim é necessário partilhar um inventário, se tiver em nome só de um cônjuge. Sim, sim, independe, porque o que torna as partes, vamos chamar assim, sócias na amplitude é a existência do casamento. Então, todo bem que tiver em nome de um cônjuge, ele pertence aos dois, não importa que esteja registrado ou consignado apenas em nome de um. Não é necessário que esteja em nome de dois. Assim como os investimentos, como, por exemplo, os saldos das contas correntes. É muito comum o casal ter uma conta corrente conjunta e é muito comum o marido ter a sua conta bancária pessoal e a mulher tem a sua conta pessoal. O que vier a falecer, o montante que tiver depositado será sempre partilhado, será sempre considerado patrimônio dos dois. Ok. Agora temos mais uma pergunta sobre a figura do usufruto, né? Seja no testamento, seja no inventário. Se você pudesse falar um pouquinho sobre a figura do usufruto. O usufruto é uma forma jurídica de você transferir a propriedade para um terceiro e resguardar, usar e fruir dos bens daquele patrimônio. Por exemplo, se você transfere um imóvel para os herdeiros, são 4 filhos, você transfere os imóveis para os herdeiros. Vai ficar 25% na propriedade de cada um. Você pode estabelecer que este imóvel, enquanto o cônjuge sobrevivente estiver vivo, ele terá o direito de usufruto. Usufruto é a conjugação das palavras usar e fruir. Usar significa que ele pode ocupar, pode emprestar, pode fazer tudo o que ele quiser, como ele pode alugar, e o resultado da locação é do cônjuge usufrutuário. Então, o usufruto é um instituto que protege usar e gozar daquele bem, que não é propriedade mais daquela pessoa. Comprado anteriormente para ser a resta de despacho. Porque agora você Gostaria de fazer alguma pergunta? Luiz? Já apertei ali. Luiz, está me ouvindo? Estou ouvindo. Não identifiquei o autor da pergunta. Brei. Estou ouvindo. Brei. Pode prosseguir. Tá bem, Luiz. Sobre a questão que você estava falando agora, esse ponto, por último, como que fica a questão das despesas relacionadas a esse tipo de transferência? Você faz, por exemplo, você faz a destinação com usufruto e quando
o beneficiário, os dois beneficiários, né? O cônjuge remanescente e depois, eventualmente, os filhos, eles vão ter que pagar em cada situação a transferência, por exemplo, dos imóveis, os devidos impostos, IPTU, esses impostos que são exigidos em relação à transferência. Né? Perfeito. O entendimento é esse. Pelo usufruto, não há tributação, Brei. Sim. Não há tributação por você estabelecer. Há necessidade de você registrar no cartório de registro de imóveis, na matrícula do imóvel, que existe um usufruto estabelecido. Sim. Mas quem vai pagar os tributos da transferência, o ITCBI, todos os tributos pela transferência são os herdeiros, não é o usufrutuário. O fato de você receber um bem, o usufruto de um bem, não te faz responsável pelo pagamento de um tributo. Tá certo. Ok, agradecido. Mais alguém? A senhora Dolores levantou a mão. Completando ainda sobre o usufruto, então, por exemplo, eu passei todos os meus bens móveis para os herdeiros, para os meus irmãos, para qualquer um, em usufruto. Fiz tudo direitinho. Então, quando eu vier a falecer, não ficou nenhum bem para inventário. Certo? Então, é só eles registrarem o bem? Não. Quando a senhora... Veja bem, quando a senhora fez a transferência do bem, já vai haver o registro da transferência desse bem. Só que, no registro da transferência, vai ficar consignado que a propriedade que era da senhora Dolores passou para o Manuel, Joaquim e o Antônio. Mas o usufruto desses bens continuou com a senhora Dolores. Então, isso vai ficar registrado. No caso do falecimento da senhora Dolores, os herdeiros só vão fazer o registro no cartório do registro de imóveis, a averbação da baixa do usufruto, porque não tem mais o usufrutuário, que era a senhora Dolores. Obrigada. Ô Luiz, eu tenho o Washington aqui, eu tenho uma pergunta que até agora ninguém falou nada. O herdeiro necessário, ele pode abrir mão da parte dele ou transferir para outra pessoa? Ele pode abrir mão, entendeu? Mas isso vai ser considerado, se ele vai transferir para uma outra pessoa, vai ser considerado uma operação de doação. Ele vai pagar, ele pode fazer, porque ele pode dispor do bem dele. Ele pode renunciar, o que ele pode acontecer, se ele não quiser sofrer a tributação ou ele não tiver interesse na herança, ele pode renunciar à herança. Aí vai acontecer, singelamente, ele deixa de ser herdeiro. Se você tem 4 herdeiros, um renuncia, o patrimônio vai ser distribuído entre 3. Entendeu? Mas se ele vai transferir para uma outra pessoa, o que ele está fazendo é uma doação, ele vai pagar o tributo sobre a doação. Ok. Complementando, então, essa informação, né, Luiz? O herdeiro ele pode renunciar, mas ele não pode renunciar parcial. Ele tem que renunciar toda a herança ou receber toda. Né? Perfeito. No caso, se ele recebe toda, vamos supor que ele receba a herança, vai ser feito o tributo, né, dessa transferência de herança, e aí ele quer pegar essa parte e doar para o irmão. Aí é um novo tributo, que é um novo instituto, que é uma doação. Então, ele recebeu o imposto de herança. E agora eu quero doar para o meu irmão. Paga novamente sobre a questão, um novo ato, né, de doação, novo tributo.
Sua interpretação está perfeita. O ato de transferir, de renunciar parcialmente, significa, e de transferir a parte que ele não renunciou, significa que está havendo, sim, uma doação e haverá tributação sobre essa doação. Isso. Uma forma de fazer isso, e aí, claro, em comum acordo, é o próprio portador do patrimônio fazer essa destinação através do testamento. Então, às vezes, é comum, por exemplo, de o testador ter um filho, por exemplo, que tem uma condição financeira inferior ao outro, né? Então, o testador faz um testamento justamente, olha, a parte aqui eu vou reservar para os herdeiros legais e um pedaço vou favorecer, digamos assim, um filho que teria uma condição inferior financeiramente, né? E aí, no caso, através do testamento, seria, de repente, uma figura mais adequada de fazer esse ajuste. Tiago, me permita complementar aí um pedacinho. Essa última hipótese que você colocou, ela fica um pouco confusa, porque quando você renuncia à herança, você renuncia em favor do monte mor, ou seja, eu não quero herança porque eu tenho uma situação boa, meu pai é o Washington, é rico também, mas eu estou melhor que ele, então não quero receber herança. Eu renunciei em favor do monte, vai dividir com os herdeiros menos aquinhoados, descendentes do Washington, na forma da lei. Essa hipótese do testamento, o que acontece? O Washington só pode testar aquela parte que é a chamada disponível. Aquele herdeiro rico, que é o filho dele, ele vai continuar dentro da parte que é a parte legítima. Então, no momento que ele abrir mão da legítima, ele está doando. Se eu estiver errado, vocês me corrijam, Tiago e Luiz. Então, é isso mesmo. Não é? Então, essa operação última aí, ela não é tecnicamente recomendável. Tá vendo, Tiago? Não, eu só estava falando assim, às vezes o próprio pai prefere reservar uma parte, claro, a parte que ele é disponível, para, digamos assim, um filho menos do que filhos, né? A operação fica muito, muito truncada. Dá muita volta para chegar no mesmo destino. Ok. Bom, mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui quem levantou a mão. Tiago, posso falar? Pode. Tiago, com a doutora Paula. Só uma duvidazinha, doutora Paula. Ela falou que... Oi, doutora Paula, por favor. Você disse que os tributos, nesse caso, ficaria em torno de 22%. É isso? Não é isso? Não. Isso é um cálculo... Isso é um cálculo... Isso. Um cálculo por alto, isso. Com base num extrajudicial. Porque vai depender muito do patrimônio que a pessoa tem, do que vai ser inventariado, se teve ou não testamento. Então, depende de muitos fatores. Mas como uma pessoa perguntou, quanto é que fica, mais ou menos, para inventário? Então, realmente, é porque um tributo é o tributo causa-mortes, no caso do inventário, que tem estado que fixa de 2%, mas tem estado que fixa por 8%. Outras despesas são os emolumentos de cartório. Outras, se houver a necessidade de ser judicial, porque tem pessoa incapaz, há litígio na partilha, então provavelmente vai aumentar mais ainda as despesas. Mas isso foi um cálculo por alto. Mais ou menos, né? Eu pensei assim, vamos supor que o falecido, a falecida seja eu, tem 200 mil no banco, em dinheiro, 200 mil. Aí eu pensei assim, então, 22... Eu tenho, dos 200 mil, tem que pagar 44 mil de impostos. Mas seria em bens que passam por cartório, assim, essas coisas, né? Doutora Paula, me permita... dinheiro também. Me permita completar aí um pouquinho dessa informação sua. O fato é o seguinte, vamos pegar as tabelas. Tabela máxima de TCMD, que são 8%. Eu não conheço um estado do Brasil que cobre mais que isso. Vai guardando esses números aí, Dolores. A tabela da OAB, ela recomenda... tabela para o inventário extrajudicial, até 8%, se não estou enganado, de honorários em cima do patrimônio. Então, por aí.
O cartório é uma escritura, vamos pensar um estado que cobra caro lá, meu estado de Goiás, R$ 6.000 uma escritura, né? Então, nesse exemplo que nós temos aí, 16% em cima de 200 mil, deu 32 mil, mais 6, 38. Chegou próximo dos 22 da doutora Paula. Mas nós estamos aqui exacerbando tudo do tudo. Eu diria que esses 200 mil seu aí custaria da ordem de R$ 10.000 para transmitir esse dinheiro aí para os beneficiários. Então, tá bom, muito obrigada. Então, já não é os 44 mil. Não é. Obrigada. E uma vez também que é apenas valor monetário que está em banco, a liberação é mais fácil desse valor. Sendo as pessoas maiores de idade, capazes e em comum acordo, se o dinheiro estiver em seu nome no banco, pode solicitar um inventário via cartório. E o valor é liberado para o alvará. Fica bem mais tranquilo e mais econômico. Muito obrigada. Pois é. Tiago, tem que fechar esse microfone, por favor. Isso. Ok, mais alguma coisa, gente? Podemos caminhar para encerrar. Ok? Bom, Luiz, mais alguma observação que você gostaria de fazer no final, Luiz? Não, eu acho que eu me coloco, por intermédio da ANAPEC, à disposição de todos os aposentados e essas informações podem ser disseminadas entre os parentes, as pessoas próximas, porque o interesse da ANAPEC é sempre atender ao aposentado, aos familiares e aqueles que circundam. Então, a ANAPEC, eu me coloco à disposição, por intermédio da ANAPEC, para qualquer informação complementar. Ok, Luiz, muito obrigado. Eu gostaria, então, ao final, não sei se o Alves, ou César, ou Doutor teriam alguma observação, não tendo. Eu queria dar uma informação, então, final aos senhores, o seguinte. Nós estamos, através, em conjunto com o doutor Luiz, em tratativas no sentido de permitir que os testamentos possam ser feitos sem a necessidade da presença do testador e das testemunhas e tudo isso. E nós estamos numa tratativa para que isso possa passar a ser feito via videoconferência, via uma reunião virtual no cartório, e isso permitiria que qualquer pessoa, e aí eu estou falando para os nossos aposentados e para os associados, que queira fazer um testamento, por exemplo, que ele possa fazer, mesmo estando lá em Campo Grande, ou estando no Sul, ou estando em Brasília, poderá fazer esse testamento sem a necessidade de se deslocar para o cartório, e é nesse sentido que nós estamos no final dessas tratativas para colocar isso à disposição dos aposentados e associados, de maneira que mesmo alguém que esteja distante, como é o caso da Dolores, né, Dolores, que está distante de Brasília, ela possa fazer, se assim o desejar, fazer um testamento, sem a necessidade de ela ter que ir ao cartório, levar testemunhos, fazer isso tudo. Então, nós estamos no final destas tratativas para poder disponibilizar essa facilidade aí com o apoio e a atuação do Luiz Antônio e do escritório. A gente espera que em breve nós já possamos informar a todos que isso estaria disponível, acreditando aí que vai facilitar e vai se tornar muito mais fácil. Primeiro, porque terá assistência do escritório, do advogado, que é uma coisa recomendável, e sem a necessidade de deslocamentos, que para muitos dos aposentados é uma coisa muitas vezes difícil de ser feita, e muitas vezes com herdeiros, com participantes no testamento, com pessoas que precisam, em lugares distantes,
e com custos e dificuldades grandes. Não sei se o Luiz quer acrescentar mais alguma coisa em relação a isso, mas eu já aproveito a oportunidade de transferiria para o Alves e o Luiz Antônio, se tiverem mais alguma. Agradecer a participação de vocês e dizer que nós mantemos esse serviço de apoio e de orientação para os aposentados, de um modo geral, e, em particular, para os associados da ANAPEC, que, em tendo necessidade da assistência jurídica, poderão usufruir dessa assistência através do convênio que a gente tem com o escritório do doutor Luiz Antônio, com valores de honorários diferenciados para aqueles que são associados à ANAPEC. Então, eu agradeço a presença de todos. Convido aqueles que, porventura, ainda não são associados da ANAPEC que se associem, porque nós precisamos da participação de todos, para que a gente tenha uma associação forte e possamos continuar cumprindo com essa nossa missão de apoiar e assistir os nossos aposentados vinculados às séries. Doutor Luiz, transfiro para o senhor por observações finais. Só para complementar o que o Prado está colocando, em rápidas pinceladas, o ritual de um testamento é você vai ao cartório, diz ao tabelião o que você quer, ele vai minutar um testamento, você vai voltar lá, vai ver se aquilo que ele redigiu está correto, você vai indicar as testemunhas, se tiver tudo correto, aí você vai voltar para casa, vai marcar uma data, vai chamar as testemunhas, vai levar as testemunhas no cartório e vai uma perda de tempo, às vezes até um constrangimento. O que a ANAPEC está fazendo, como sempre, ela está à frente do seu tempo e está buscando uma forma bem fácil de você resolver esse problema, porque tudo isso será tratado por intermédio de videoconferência com o cartório, todas as tratativas, todas as informações serão passadas sem necessidade de deslocamento, as testemunhas vão ser apontadas, vai ser, depois do testamento decidido, será marcada uma data, porque o tabelião é obrigado a ler o testamento para as testemunhas, ele vai fazer a leitura como nós estamos fazendo essa live. Ele com a presença das pessoas virtualmente. E as pessoas também vão assinar virtualmente. Então, é um trabalho que a ANAPEC é louvável demais, o trabalho da ANAPEC, porque é mais uma facilidade, e isso não vai aumentar o custo, ao contrário, vai trazer uma redução de custo para os participantes. Eu congratulo a ANAPEC por essa iniciativa e me coloco ao lado dela para contribuir nas negociações, para que a gente tenha certeza de que, ao anunciar para os participantes, o ritual será obedecido pelo cartório. E aí já até com a possibilidade, o doutor Alves colocou muito bem, da identificação de cartórios cujos ônus da lavratura de um testamento sejam muito mais palatáveis para os participantes. Eu insisto que cada um de nós que está aqui hoje participando, se puder trazer um aposentado para se juntar ao trabalho da sede, para participar da sede, você está fazendo um benefício duplo. Um benefício para o participante, que está para um aposentado que não participa e possa vir usufruir, e um benefício para a sede, porque quanto mais, para a ANAPEC, quanto mais a ANAPEC se fortalecer, mais os aposentados serão fortalecidos. Eu quero agradecer a paciência de todos, porque realmente ficar 1h45 ouvindo essas exposições é extremamente cansativo. Mas quero reiterar os agradecimentos ao Prado, ao Dotto, ao César e ao Ferri, ao Alves pelo convite,
e a todos que participaram, porque as perguntas que me foram feitas foram absolutamente pertinentes, e se alguém tiver, daqui para frente, outras perguntas, é só endereçar para a ANAPEC, que nós responderemos com muito prazer. Muito obrigado, uma boa noite a todos e uma boa semana de trabalho. Ok, boa noite a todos e uma boa Páscoa para vocês. Boa noite, obrigado. Até breve. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.